Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais um Comprar ou Vender, o seu programa semanal de análise fundamentalista e agora também análise técnica aqui na Infomoney TV. Eu sou o Thiago Salomão e tenho aqui nos estúdios para falar de análise técnica o Rafael Figueiredo, analista técnico da Clear Corretora, e para falar de análise fundamentalista o Pedro Gaudi, analista independente, que vai falar um pouquinho de como vai ser esse final de mês. Aliás, a primeira parte do programa, já vou querer que vocês expliquem um pouquinho para o investidor como que um feriado internacional impacta a Bolsa, que a Bovespa, né? A gente vai comentar alguns papéis que hoje estão dando bastante notícia, né? A gente já está vendo a maior alta do dia até esse momento, agora são, deixa eu olhar aqui, 2h48 ao vivo. O Banco do Brasil, uma das maiores altas da Bolsa, com a notícia de que o Fundo Soberano não deve ser extinto tão rapidamente, como o Meirelles já tinha alardeado semana passada. Hoje ele já pisou no freio sobre esse assunto. Na outra ponta, a Cielo aparece entre as maiores quedas, com o rumor de que o ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, já que ele renunciou, o Bendini, pode ir para a Cielo, que seria, o mercado já mostrando que não viu com bons olhos a chegada do Bendini. Bom, antes de passar a bola para vocês, primeiro já quero fazer o convite, pessoal. Essa semana a gente ainda não acertou a data, mas dia 1 ou dia 2 a gente vai fazer aquele evento ao vivo para mostrar a atualização da carteira Infomoney. Eu e o Sandrini, mês passado o Sandrini fez sozinho porque eu estava de férias, mas nessa semana eu e o Sandrini vamos mostrar para vocês as atualizações. Vai ter muita coisa nova em bolsa e até em renda fixa. Acredito que o Sandrini vai colocar algum título, um NTNB, acredito que vai entrar no lugar na renda fixa, já que está sendo uma ótima oportunidade de ganhos com a expectativa de queda de juros. Bom, gente, primeiramente, muito obrigado, Figueiredo, muito obrigado, Gaudi. Antes de falar um pouquinho de bolsa, de agenda, eu queria que vocês explicassem como que o feriado internacional impacta tanto para o grafista como para o fundamentalista. Bom, não impacta, né? Não impacta? Não impacta, na verdade. Assim, na verdade, o que eu quero dizer é que com a ausência do mercado internacional, e hoje especificamente, a gente tem duas praças que são as de maior peso para o nosso mercado, que é o feriado em Nova York e o feriado bancário em Londres. Uhum. Então o impacto aqui é nulo. Quer dizer, em termos de impacto de mercado, é por isso que eu disse não impacta, porque a gente está aí, até onde eu vi, o volume projetado de menos de 2 bilhões de reais para o final do dia. E só para lembrar, só para ter uma ideia, para o pessoal entender, 2 bilhões de reais é quanto o Ibovespa faz na primeira hora de pregão, quando está um dia normal, de bastante giro, de bastante volatilidade. Quer dizer, você está projetando o dia inteiro com 2 bi, é porque realmente tem um volume pífio, um volume extremamente fraco. Entendi. Então não impacta porque não vem dinheiro para cá. Não tem muito giro. Uhum. Agora, o impacto em si, aí de fato a resposta que eu quero te dar é que realmente o mercado fica menos volátil, ele fica até mais fácil de ter algum tipo de manipulação, porque o buco de oferta fica vazio, então fica até mais fácil para ter algum tipo de rally ao passo que sai alguma notícia. Até onde eu vi agora há pouco, tivemos um noticiário aí no intraday do resultado primário do governo, que veio quase 9 bilhões de superávit para o mês de abril, sendo que o esperado era de 2,9. Então, um número muito acima do esperado. O Ibovespa rapidamente andou, saiu do terreno negativo, foi para o terreno positivo. Então, foi fácil verificar esse rally. Mas um outro dado relevante também, que até onde eu vi da última vez, até 58% do volume do Ibovespa é considerado capital estrangeiro. Quer dizer, é gringo que vem para cá, seja por algoritmo, seja por fundos dedicados, ou por qualquer outra relação de arbitragem com ADRs e mercado brasileiro. Então, esse motorzinho está desligado hoje, então é por isso que acaba ficando muito difícil tentar, pelo lado da análise técnica, a gente precisa de volatilidade, quanto maior o volume, melhor. Então, pelo lado da análise técnica, fica um pouco difícil de tentar rastrear movimentos longos. Eu acho que está legal para fazer um giro, um scalper, um day trade rápido, como todo dia tem papéis que estão ainda ganhando um pouquinho de movimento, mas no quadro geral, para aqueles que são mais profissionais do mercado hoje, eu na minha época operava sozinho, em dias como hoje eu estaria na praia pescando, fazendo qualquer outra coisa menos olhar o mercado, porque eu não ia me arriscar
numa ponte aí de corda, que qualquer hora pode fazer qualquer movimento e essa é ter saída. Desvantagem de ser paulista, né, Figueiredo? Porque hoje já não tem praia e com o frio que tá, também é mais fácil ficar na frente de home broker. É verdade. Não tem muito o que fazer em São Paulo. Bom, e Gaudi, com essa distorção de preço que pode surgir por falta de volume, para quem tem uma carteira mais fundamentalista, é ruim porque os preços acabam distorcendo ou até abre uma oportunidade talvez para algum papel? Vamos dar um exemplo aqui, até que eu estou vendo a Cielo. Está caindo, a maior queda do Ibovespa nesse momento está caindo, vamos dar uma olhada aqui, 2,5% com rumor. Mas será que dentro desse rumor pode ser uma boa oportunidade, já que é um papel com uma ótima qualidade e abre uma oportunidade para o investidor de longo prazo? Então, eu concordo com o Rafael, a liquidez é fundamental para o nosso mercado, né? Então, e principalmente para o giro, para nós fundamentalista, como a gente tem uma visão um pouco mais longa, né? Isso pouco interfere. Lógico que eventos como esse, na minha cabeça não tem muito sentido essa mudança aí na empresa, né? Então, muitos rumores, a gente está vendo também no campo político muita coisa acontecendo. Você vê que o Ibovespa já vários pregões vem caindo e muito olhando para dentro. Lógico, a gente teve o rally do impeachment, né? Do tchau querida, subiu no boato, caiu no fato e depois a partir daí com o novo time do governo Temer, a gente começou a ver algumas coisas acontecendo que não estão agradando os investidores. O ministro falando uma coisa, agora a gente teve outro ministro, um foi afastado, agora o outro falou de novo do Lava Jato, Sarney, quer dizer... Tem emblemático, o ministro da Transparência, citado na Lava Jato, né? Foi bem transparente, pelo menos. Então, assim, a gente percebe nitidamente que o programa que esse governo quer dar para o Brasil é de uma recuperação, né? Tanto que a gente já começa a perceber um sentimento de melhora sobre a economia. As projeções de queda de PIB para esse ano já estão melhorando, já há um otimismo em relação ao próximo ano, até a economia no segundo semestre, mas enquanto não se arruma assim no curto prazo, em qualquer situação a nossa bolsa ela acaba sofrendo um pouco, fica pesada. Essa semana, o feriado lá fora hoje, né, lá fora nos Estados Unidos, na matriz em Londres, como aqui teve na quinta-feira e a sexta-feira foi também semi-morta, a gente continua muito olhando essa situação de política econômica para a carteira. Não adianta, vou vender porque o ministro falou do Lava Jato, não tem sentido, né? Puramente, se você comprou uma carteira para carregar, então você tem que... Primeiro, qual a sua estratégia? É semanal, é mensal, é dividendo, é small caps? Qual que é o modelo, né? Então, não adianta ficar mudando muito por causa disso. Essa semana é uma semana também complexa, a gente já começa com feriado, então mexe com liquidez. E a gente tem na sexta-feira os dados importantes do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Exatamente. A bateria da semana dos Estados Unidos é muito forte. Inclusive, alguns membros regionais do FED vão estar falando. Sim, vão ter vários discursos. E lembrando que na sexta, embora um dia semi-morto, mas que o grande evento do dia foi a Yellen, que não falou nada demais. Falou que vai subir juros nos próximos meses, o que todo mundo esperava, mas o mercado martelou isso aí. Martelou. E hoje lá as bolsas na Europa estão de lado por conta disso, né? Estados Unidos não funcionou, os futuros estavam operando mais ou menos em alta. E a nossa bolsa aqui é um pouco pesada. Agora está tentando virar, mas realmente o mercado bem... Parece que está girando em torno do eixo, né? Não sai daquela alta de no máximo 0,5, queda de no máximo 0,5. Fica um mercado bem tímido mesmo. Inclusive, até da sequência de queda que você falou, na sexta-feira o Danilo Zanini veio aqui no Visão Técnica. E a gente trouxe dados, nos últimos 10 pregões a bolsa caiu em 7, nas últimas 4 semanas a bolsa fechou em queda em 3, a única semana que subiu 0,17, então a gente vem numa tendência clara de queda no curto prazo. Mas para o Danilo, pelo menos na análise que ele apresentou, ele falou que não está pessimista ainda, ele só ficaria pessimista se perdesse os 47 mil pontos. Para você que olha também os gráficos, assim como o Danilo Figueiredo, ainda é cedo para ficar pessimista? Eu acho que é muito cedo ainda, certamente. Eu acho que, porque eu vou aproveitar esse seu gancho de falar dos últimos, acho que 8 dias, 7 dias, teve um que só foi de alta. Eu acho que essa semana e a semana passada e a retrasada, é um retrato do mês. Já que a gente está fechando o mês aqui, né, é um retrato do mês. Eu acho que foi o mês tchau querida, foi o mês que consolidou o novo governo. E é claro, não dá para você estalar um dedo e ver que tem um novo governo e vai acabar, e tudo é festa e todos os investimentos vão voltar, etc.
Eu não estou pessimista, eu acho que a Bolsa tende a começar a corrigir e acho até que existe até um motivo no curto prazo para acreditar em queda, mas é um motivo extremamente político, coisas que não dá para modelar, pura e simplesmente. Eu diria o seguinte, né? A gente agora, a partir do momento que a gente começa a olhar a coisa de um cenário um pouco maior, a gente consegue ver o menor, né? O análise top-down. A gente teve um período longo de alta das commodities, de 2002 a 2008, um ciclo maravilhoso que trouxe robustez para os mercados e um superávit para o governo absurdo que nunca tinha sido alcançado. Todo esse superávit, todo esse dinheiro em excesso que tinha foi gasto com as políticas populistas, que foi um novo ciclo pós-crise de 2008, 2012, 2010, até ano passado, até, se for levar em consideração, até esse ano. Agora vem um novo ciclo aí, né? E esse novo ciclo eu ditaria como um ciclo de governança, que é um ciclo agora de mais responsabilidade por parte das empresas, por parte do político, sociedade civil, sociedade financeira, entre todas as frentes que são ligadas indiretamente ou diretamente ao mercado, em função de uma nova cara que o mercado tende a mostrar a partir de agora. E aí a gente pode começar a olhar a Bolsa de Valores sob aspecto muito mais de valor de mercado, de construção de riqueza e patrimônio, do que propriamente de um giro, do que propriamente de uma coisa especulativa. Então eu acho que essa queda de curto prazo, ela, na minha opinião, ela nunca foi tão bem vista sob o ponto de vista técnico. A gente deixou um fundo de 36 mil pontos, o mercado bateu lá os seus 47, 48, 49, está recuando agora, acho que qualquer nível para baixo de 47, mas é a hora que começar a assustar, estou ficando pessimista, vai ser a hora que o mercado vai começar a buscar a compra de novo, porque para mim é o momento dele fazer um fundo maior do que o 36 mil pontos, que na minha opinião não volta mais, abaixo de 36 mil pontos. Não há uma crise de commodity tão grande, tão ruim nesse momento para se colocar nesse sentido. E aí nós teremos uma oportunidade de criação de valor. Eu sou técnico, a minha praia sempre foi técnico, mas eu nunca me voltei tanto agora para um movimento tão fundamentalista do ponto de vista de valuation mesmo. Tem empresa boa no mercado, resilientes à crise, ou empresas que vivem com a crise ou sem crise, mas que têm um potencial enorme de enriquecer, de criar valor, de dar lucro, de continuar crescendo com o mercado se tornando mais forte, mais robusto. Então, é um momento em que é trabalho para esses caras aqui agora, mais do que eu, de construir um movimento para formar patrimônio. Então, essa queda que vem, acho para mim é muito bem-vinda, eu vou continuar comprando no curto prazo, etc., mas já está na hora de começar a olhar para o movimento mais de longo prazo, sem se importar com o curto prazo, que antes era um momento de qualquer falta de previsibilidade. Agora, ela não existe ainda, mas tem um governo que está se dedicado a voltar com essa credibilidade, que assumiu os seus erros, caso os tenha, um governo que está dedicado a fazer uma transição, que é a coisa mais importante, eu acho, que para o mercado hoje. Quer dizer, um governo não está comprometido com a eleição, está comprometido para consertar o país, os problemas que aconteceram, não com a eleição propriamente dita. Então, vou fazer isso aqui porque eu vou tentar ganhar voto. É um governo dedicado a fazer uma transição. Então, eu acho que isso tudo culmina para arrumar a casa e preparar para 2018. Então, o momento é agora. Não vou esperar a economia melhorar para começar a recomendar compra. O momento é agora. Então, eu estou animado, estou bastante otimista com esse momento de longo prazo. O curto prazo eu vejo queda, eu acho que pode perder os 47 mil pontos, sim. Tem até 45.200, a análise que eu fiz ontem, no domingo com o Rafi, onde ali eu acho que o mercado assenta um pouco mais. Para finalizar, eu acho que a volatilidade ela diminuiu bastante, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Até mesmo no último rally do S&P 500, em função de vai subir juro ou não vai, aquela coisa toda, a vol ela foi rally, mas a vol diminuiu. Então, o mundo inteiro está numa situação mais apaziguada, digamos assim. O que propicia a gente se posicionar de novo, entrar numa nova frente de investimento para encarar um novo movimento de alta volatilidade, onde as oportunidades vão aparecer e vai correr mais. Então, o momento é bom. Eu acho que a queda tem que ser vista com bons olhos. Muito legal a sua análise, Rafi. Eu acho que até para o fundamentalista que já começou a perceber isso lá no começo do ano, quando a Bolsa fez aquele fundo bem esticado em janeiro, né? Naquele momento já começaram a aparecer algumas boas ações. Eu lembro quando a gente montou a carteira do InfoMoney no final do ano passado,
vou dizer que metade da carteira, que eu lembro que era Cielo, Ultrapar, Ambev, eram todos papéis que o motivo era o mesmo. Eram empresas resilientes, com bons resultados, constantes, e que tinham caído muito nos últimos meses do ano passado e continuaram caindo em janeiro. Então, já quem pegou aquele quadrimestre ali entre outubro do ano passado e janeiro desse ano, para já montar uma posição de longo prazo, já começou a encontrar algumas boas ações. Mas ainda tem bons papéis a um preço, vamos dizer, bem atrativo. Até eu estava olhando, até já vamos jogar, né, com o programa é comprar ou vender, já quero ouvir sua opinião dos dois sobre comprar ou vender alguns papéis. Empresas exportadoras, tudo bem que o dólar, pensando num cenário de bolsa em alto, o dólar tende a cair, mas nesse momento atual, será que empresas como Fibra, Embraer, começaram a ter uma relação risco e retorno mais atrativa, tendo em vista a forte queda que já tiveram desde o começo do ano e a estabilização do dólar aí na faixa dos 3,60? Bom, a minha opinião é assim, em termos de resultados, de fundamento, não há o que criticar a empresa. A celulose vai ter até reajuste de novo, né? Quer dizer, celulose é a única commodity que não caiu de preço, pelo contrário, subiu ao longo de 4 aumentos no ano passado. Houve um problema isolado na Ásia, que foi excesso de oferta de fibra longa. É um problema pontual e, logicamente, o pessoal lá não aceitava reajuste de preço, ficou um preço de $500 mais ou menos ali na região, enquanto $700 no resto do mundo. É um preço maravilhoso. Um dólar de 4 é uma coisa, um dólar de 3,50 é outra. Então, quando a gente viu ano passado, essas empresas foram um destaque de alta, porque elas pegaram a celulose subindo e o dólar subindo. E os resultados foram maravilhosos, EBITDA, né? Então, tudo bem que a linha final era prejudicada pelo efeito cambial no passivo dívida estrangeira, né? Mas acaba nem sendo uma coisa tão ruim para o investidor de longo prazo, porque até abatia de imposto. O investidor tem que olhar o EBITDA, não é a linha final. A linha final pode estar contaminada por um monte de coisa não operacional, que foi o caso da... Então, assim, o que a gente enxerga? Esse ano, o dólar parado nessa faixa de 3,50, que pode ser uma média, é lógico, vai depender muito do Fed, da política e tudo mais. Mas assim, vamos imaginar um dólar de 3,50 com uma celulose numa média de $700, $600, o resultado dessas empresas vão ser muito forte de novo, né, no EBITDA. E se o dólar ficar nesse nível, não vai ter aquela variação cambial negativa como a gente viu ano passado. Pelo contrário, a linha final vai ser muito forte, né? E aí, consequentemente, os dividendos serão bons. Você lembra que a Fibra, ano passado, mesmo dando prejuízo, ela distribuiu um bom dividendo. Né? Então, assim, o que acontece é que esses papéis estão muito relacionados ao dólar. Se o dólar sobe, os papéis sobem. Se o dólar cai, os papéis imediatamente. Assim. Agora, então, para carrego, em termos de resultado, eu continuo muito otimista com o Klabin, né? Porque ela passa, já no segundo trimestre, a mostrar a receita da parte celulose, de Puma, né, que começou a funcionar agora. Fibra já tem projeto até de aquisição, quer dizer, eles estão muito robustos, né? A Klabin está um pouco endividada, é claro, que é todo o processo dela investir no projeto, né? Mas a partir daí o EBITDA vai crescendo, essa relação de dívida líquida e EBITDA vai se reduzindo e ela começa a mostrar a grandeza dela. Eu estou otimista com o setor, é a única coisa que para carrego eu não vejo problema. Só que tem que ter consciência disso. Subiu muito ano passado por causa do dólar. Esse cenário aqui de dólar mais fraco pode, em alguns momentos de queda ou de ajuste de dólar, pode bater no papel e lembra, tem gordura. Então por isso que esses papéis hoje estão devolvendo. Mas não é por puro movimento de mercado. A minha coisa não é uma piora nos fundamentos, é basicamente um subiu muito e... que a queda foi bem... Então, olhando então talvez seria um melhor dos cenários, porque o fundamento continua bom, só que ela está valendo 1/3 do que valeu no começo do ano. Para quem tem a ideia de carregar, eu não vejo problema nenhum. Mesmo que ela faça devolva um pouco, você tá carregando para frente, né? E os dividendos serão bons. Então, é puramente assim, é horizonte de carteira, na minha concepção. Papéis para carrego, estou muito tranquilo com o celulose. Agora, olha o universo de tempo que você quer carteira, porque o dólar é que vai mandar para onde vai esse papel, tá? É isso que eu chamo a atenção. Legal. Então, e das três, a sua preferida entre Suzano, Fibra e Klabin? Eu acho que a Klabin, ela vai surpreender mais esse ano. Eu continuo com uma visão que Klabin, por conta desse novo negócio, o EBITDA dela vai crescer muito rápido, entendeu? Então, assim, a empresa vai mostrar uma melhora substancial. Não que as outras não sejam, mas eu digo, vai chamar a atenção os números da Klabin ao longo do ano, né? Agora, Rafi, você falou
de alguns papéis que nunca olhei tão fundamentalisticamente para o mercado, alguns papéis tão fortes. Você poderia falar algum papel ou outro que já está no seu radar, que casa tanto a análise técnica quanto a fundamentalista? Um que casou muito bem, inclusive o primeiro call foi dado aqui comigo e com o Pedro, mas acho que é a Paula que estava aqui. Sim, acredito que... Era a Paula. Que foi Sabesp, a gente comentou de Sabesp, isso. Demos um call e continua. Desde aquele dia, primeira vez que a gente fez o comprar e vender até hoje, o papel só subiu. Baita papel. Eu lembro desse papel quando o Marco Severini veio aqui, que é analista de utilities, cobriu o utilities por mais de 20 anos, e deu uma aula de por que a Sabesp ia ter um ótimo resultado, mesmo com diminuição de todos os... E realmente foi um papel que... Foi embora. Sabesp foi embora. Tem alguns papéis, em termos da relação risco-retorno, ainda estão atrativas. Como é que isso é uma pauta até legal, né? Como é que um analista técnico ele vê as ações por longo prazo? Né? Na verdade, a resposta cravada é que ele não vê, porque não tem como ele olhar os próximos 5 anos um gráfico do lado direito, é impossível. Mas existem algumas técnicas que você possa iniciar as operações visando movimentos mais longos e que não pura e simplesmente um swing trade ali de 2, 3 dias. Simplesmente você bota uma média móvel de 200 períodos. Primeiro, ela tem que estar inclinada para cima, ela não pode ter nem flat e nem para baixo, ela tem que estar inclinada para cima. Ou seja, dos 200 períodos, os últimos tem que ser um movimento de alta e preferencialmente o papel de um movimento recente tem que ter vindo de baixo. Então, tem casos, exemplos da gente viu desse último rally, como por exemplo, ligados às rodovias, eco-rodovias, CCRO, todas elas já saíram de baixo para cima. Algumas construtoras de menor porte, Iven3, Zetec, também já vieram de baixo para cima, já rompendo, dando um bom rally. Sabesp já foi há bastante tempo, já tem nesse período. E um papel bem fresquinho nessa ideia foi BVMF, que é o meu papel que eu tenho olhado muito ele, uma visão mais de longo prazo, uma questão pura e simplesmente também de especulação. Vocês estão achando que o mercado vai melhorar, vai ficar mais robusto, nós vamos ter mais IPOs, vai ser mais fácil se financiar no mercado do que via bancos, porque o mercado vai ficar maior. Quer dizer, aí, entrando numa linha de crescimento econômico, BVMF eu acho que é o próprio papel da Bolsa se beneficiando com a própria Bolsa. É legal você ter comentado esse, porque perguntaram aqui de BVMF, e é um papel que está na carteira da Infomoney, aliás, até com esse argumento. Pensando em um rally de impeachment, eu vejo o BVMF Bovespa como a principal player da Bolsa para ganhar com isso, porque ele vai ganhar com toda a consequência de uma melhora do mercado financeiro brasileiro. Exatamente. Acho que se eu estou pregando mais robustez para o mercado, acho que no mínimo, acho que o BVMF que pode se beneficiar com todo esse movimento, e aí eu vejo de diversas formas, quer dizer, a empresa subscrevendo, fazendo subscrição, a empresa voltou a ficar um pouco mais cara, então ela vai voltar, faz um split para ficar mais barata, provém mais liquidez, tem mais negócio. Quer dizer, numa série de questões que a gente não teve desde 2010 até hoje, secou o IPO, secou o volume, volatilidade, quer dizer, tudo isso tende a inverter para um processo melhor. Quer dizer, uma economia de mercado mais ávida, mais feroz nesse sentido, eu acredito que o papel da Bolsa deve se beneficiar. Sem lembrar, quer dizer, contando que nós estamos num país que perdeu o grau de investimento, entramos numa linha de pensamento bem pessimista dos últimos 2 anos. E BVMF está muito próximo do seu topo histórico, um gráfico semanal maravilhoso, por conta da fusão, CETIP, etc. Quer dizer, já há uma aposta do mercado em cima do papel, pelo histórico dele. Então, é um papel que também me traz uma percepção muito boa. Então, é isso. Ver as médias móveis, ter essa percepção um pouco mais longa, mas não sou o melhor cara para falar do longo prazo seu. Consigo enxergar o cenário porque eu já vivi um movimento de bull market. Sim. Sei como as coisas são e eu sei do que vem pela frente. Acho que o segmento cíclico deve bombar invariavelmente, vai precisar do internacional, vai precisar das commodities melhorar um pouco mais. A gente tem ali a Petrobras, que, se bem gerida, dá os primeiros sinais de redução da sua dívida, também deve entrar na linha das preferidas. É uma questão de tempo, paciência, para as coisas começarem a se armar. E aí o gráfico vai pegar com muita antecedência, certamente. Cabe a pessoa depois julgar durante o rally se ele quer arrastar para o longo prazo, subir dos stops, ou não. Especula para ter novas oportunidades. Aí vai ter game para todo mundo. Entendi.
Bom, vamos atender alguns pedidos aí antes do término do programa, que daqui a pouco tem o Wagner Caetano na mira do trader. Eu vi aqui alguns pedidos, até foi um pouco direcionado para o Rafi, mas eu já acho que o Gaudi também pode ajudar a responder. Porque ele falou que... você falou de estar mais fundamentalista. Você acha que devo carregar Banco do Brasil e Pão de Açúcar para frente? Opinião dos dois sobre esses dois papéis. Pelo gráfico, não tem compra e nem para carregar compra em nenhum momento. Nem Banco do Brasil e nem PK. Pelo gráfico. Eu tenho o gráfico de cabeça aqui dos dois. Eu acho que não faz sentido ficar comprado nesse momento. Não é um bom time. Principalmente o Banco do Brasil, depois da última queda que aconteceu em função dessa especulação, do fundo soberano, etc. O timing para carregar, quer dizer, eu falo do timing porque o custo de você carregar o papel hoje, que não está numa boa tendência, ele é muito alto. Primeiro, a gente tem uma Selic altíssima, então, cuja oportunidade já é alta para esse sentido. E segundo, que há outros papéis muito melhor configurados, como por exemplo o Sabesp. Eu trocaria qualquer um desses dois para o Sabesp nesse momento, por exemplo. Então, em termos de carregar, aí é com o nosso mestre em fundamentos aqui, no meu caso, pela análise técnica, ficaria de fora. Como é que você está vendo o Banco do Brasil, Pão de Açúcar, Gaudi? Então, desde que começou a série aqui participar, eu sempre tenho defendido o posicionamento em Itaú Bradesco. Sim. E sempre ficar fora de estatais, Banco do Brasil. Por quê? Banco do Brasil e a Caixa, todo mundo sabe que foi usado, a ingerência foi muito grande e essas empresas emprestaram dinheiro pelo modelo do antigo governo em gerar crédito, e o que a gente está vendo hoje é uma situação muito complicada de inadimplência. E Banco do Brasil soltou o resultado do primeiro trimestre, ficou evidente. Ela provisionou o 7 Brasil, que entrou em recuperação judicial, foi um resultado horrível. Acabou a sangria? Não acabou a sangria, vai continuar porque a economia ainda não virou, ela está próxima de uma virada, pelo menos estancou o mal, né? Cortou o mal pela raiz, mas até recuperar isso, eu acredito que os resultados do Banco do Brasil ainda vão ficar aquém do esperado. O que tem para um papel que a gente pode chamar a atenção é justamente a mudança do presidente, né? Aí o mercado vai falar, opa, vamos antecipar, porque agora vão cortar os cargos, essa parte política, né? Então isso aí pode ajudar o papel, mas assim, em termos de resultado, já que é fundamentalista, não que o Itaú e o Bradesco não vão sofrer pela piora do crédito, do provisionamento, mas para mim é menos gritante, né? Menos gritante do que o Banco do Brasil vai apresentar. Eu continuo com a minha cabeça que é para ficar comprado em Itaú Bradesco e vendido em Banco do Brasil. E quanto ao Pão de Açúcar? Então, o Pão de Açúcar é assim, enquanto a economia não melhorar, os resultados não vão agradar. Infelizmente a empresa é muito boa, mas derrapou na curva aí, e até voltar a mostrar um pouco de confiança para o investidor, tem que vir pelo resultado. Não adianta falar, não, a economia vai melhorar, então o varejo todo vai subir. Não, eu acho que em primeiro lugar você tem que separar o joio do trigo. Tem empresas de varejo que estão bombando, mesmo na crise, estão com resultados muito bons, e tem empresas que não conseguiram gerenciar esse momento ruim. Acho que o Pão de Açúcar é um papel para se aguardar um pouco mais, eles mostrarem uma melhora de gestão. Isso aí que você falou de Pão de Açúcar, realmente é um papel que decepcionou muitos fundamentalistas ano passado, né? Papel que saiu lá da faixa de R$100, hoje pouco consegue superar os R$40, R$50, principalmente porque é bem o micro, né? Não é apenas o macro, é como você falou, que alguns papéis do setor, você pega no próprio setor, o setor está completamente ligado ao consumo, né? Você pega nas varejistas uma loja Renner, continua entregando resultados bons. Exatamente. Você pega de consumo não cíclico uma Ambev, continua reportando resultados resilientes. O Pão de Açúcar teve problemas internos, né, nos resultados. Esse é o que acho que foi a grande frustração do mercado, né? Eu acho que foi mais nessa linha mesmo. Então, enquanto não se resolver internamente para os resultados melhorarem, eu acho que o investidor fica meio apreensivo, né? Não, o preço está atrativo, ela custava 100, está 50. Ela pode custar 40. Só de bancos você falou, só compartilhar, acho que o Infomani ainda não fez a matéria, mas recentemente o BTG Pactual analisou os dados de crédito divulgado pelo Banco Central e eles falaram que continua muito ruim. O primeiro foram os dados referentes a abril e falaram que já começou mostrando que o segundo trimestre vai ser tão ruim quanto o primeiro, mas
começa-se a encontrar uma luz no fim do túnel, que era o que estava dificultando para os bancos. Eu acho que assim, ainda são as sequelas do passado, né? Eu acho que não tem como... Os bancos estão seletivos, não estão dando crédito, as empresas precisam rolar dívida, não conseguem porque já não estão pagando em dia. Isso é uma bola de neve que se autoalimenta. Então, no segundo trimestre, ainda traz as sequelas da sangria que foi feita na economia no antigo governo. Então, a partir do momento que esse novo governo ele conseguir criar um pouco mais de confiança na economia, geração de emprego, ainda vai ter muito desemprego, não adianta a gente pensar que não. A notícia da indústria automobilística hoje, eles estão com 50 dias de estoque de carro, quando é para ser 35, e acabou todos os programas que eles podiam para segurar funcionando. Então, a gente começa a ver que vai ter mais emissão no setor e isso reflete em toda a economia. Então, a gente vai ter piora de desemprego, então isso acaba influenciando os bancos, né, a parte de provisão, porque a pessoa física também deve do banco, não é só a indústria, né? Então isso tudo é um fator preocupante. E, assim, eu acho que banco, Itaú e Bradesco é um papel que você tem que ter para longo prazo, ter essa certeza, é um papel que te paga dividendos, o JCP, mensalmente, né? Isso para o perfil de investidor pode ser importante. E Banco do Brasil, na minha concepção, eu estaria fora, mas assim, o especulativo pode. Curto prazo, conforme o fluxo de notícias. O presidente, não sei quem saiu, um monte de cabide de emprego, não sei o que. Aí pode, o papel sobe, mas assim, lá na frente, quando sair o resultado, ela devolve. Isso aí. Bom, para finalizar, só que o nosso horário já está esgotando, eu queria mudar um pouco a pauta, mas perguntaram muito de Petrobras, talvez também porque a ação que está, nesse momento, Caindo. é a segunda maior alta, virou para alta, está subindo quase 3%, a Petro 4, cotada a 8,50, no mês ainda cai 17%. Teve reunião hoje do Conselho? Então, teve alguma coisa? culminou com a renúncia do... Eu fiquei fora da redação o dia inteiro, a única coisa que eu vi agora à tarde foi que eu estava no evento do Meirelles, mas agora antes de começar o programa eu vi que o Bendini renunciou, que acho que foi a grande notícia aí de Petrobras, até ia dar uma olhada no petróleo, mas bom... o que vocês poderiam falar da Petrobras no momento atual? Não só das notícias de hoje, principalmente porque é um papel que estava completamente exposto ao rally eleitoral, né? Passado toda essa euforia do rally eleitoral, como é que fica a Petrobras? Como é que são aqueles velhos problemas? Só para atualizar também, petróleo, nesse momento subindo 0,5. Aliás, nem sei se esse petróleo está atualizado, né? Por causa do feriado. $50. Tá na faixa dos 49,60. 49,60, quase $50, 0,55 de alta. Há motivo para ainda ter euforia com Petrobras ou é um papel como o Banco do Brasil que passou o impeachment, já perdeu a euforia? Eu não teria Petrobras em carteira. Né? Primeiro porque a empresa tem uma dívida absurdamente alta, um desempagável, né? Porque na verdade ela vai ter que virar amor aos pedaços, né? Vai ter que começar a vender todos os pedaços da empresa, ela vai ter que diminuir para voltar a crescer. O problema da Petrobras não é que ela está inchada por quadro técnico, ela está inchada por quadro administrativo, que é feito político. Então, assim, o mercado pode comemorar, sim, o novo presidente e o que ele fizer para cortar esse excesso de gordura, que é fundamental para a Petrobras continuar a existir. Né? A situação dela é muito dramática, a dívida é muito alta, o petróleo, a gente sabe que ele vai continuar oscilando num patamar que deixa o pré-sal numa situação um pouco não atrativa, né? Assim, eu acho que a Petrobras também não carregaria, não. Eu acho que a Petrobras é puramente um papel para você especular no fluxo de notícias, né? Ou o preço do petróleo subiu para 55, opa, então vai subir, né? E o legal de Petrobras é que, para quem quer fazer o day trade, coisa parecida, vai para a Europa, vai lá e já vê a Shell, como é que tá, como é que as pares dela estão lá fora, que você já sabe mais ou menos como vai ser, né? Acho que isso é importante. Agora, assim, pro fundamento, os resultados da Petrobras não podem vir maravilhosos, entendeu? Uma dívida dessa, não dá para dizer, compre, se afunde de cabeça e carregue. Não, eu não vou fazer isso. Não tem mais como defender nem aquela tese de longo prazo, né? De quando vier o pré-sal, até porque o carrego também, mesmo que compensasse. Eu tenho uma avaliação aqui, quer dizer, aí é um pouco do que eu falei na minha primeira intervenção, que a gente está vivendo um momento de transformação do mercado muito grande, né? E é que ele é lento e gradual, não é uma coisa que você aperta, estala o dedo, vira a chave e voltou tudo. Ainda nessa linha de pensamento, de transformação do mercado, uma coisa está muito clara para mim, que acabou aquela ideia de que
Petro e Vale são as queridinhas e compra para longo prazo. Acabou essa ideia, né? Acho que primeiro porque antigamente era Petro e Vale, era o maior peso do índice. O mercado foi mudando a vontade dele por conta da sua negociabilidade, liquidez, etc., e valor de mercado. E agora bancos estão liderando aí. Quer dizer, é o retrato do nosso mercado hoje, empresas com grande valor de mercado e negociabilidade muito maior do que Petro e Vale. Então acabou com esse lance de o cara que nunca sabe nada de bolsa, mas ele sabe que Petro e Vale eram as empresas mais fortes. Isso para mim acabou, né? Isso tende a começar a mudar ao longo do tempo. E a Petrobras ela vai se tornar uma empresa que ela, menor, vai estar muito mais ligada à economia internacional, aos movimentos de petróleo, aos seus pares, do que o movimento político. Porque a empresa tende a ficar cada vez mais independente sobre sua ótica de gestão, atividade e daquilo que ela faz melhor, que é explorar petróleo e refinar. Então, assim, a correlação hoje dela já é quase que 0,90, assim, absurdamente alta em relação ao petróleo, coisa que nesse mesmo período do ano passado ao retrasado ou anterior não era 0,20, era qualquer coisa, porque tinha uma influência de governo muito forte em cima dela que pesava, que deixava a empresa carregada, né? E eu acho que a tendência é ela ficar um pouco mais leve. Mas ela também não é uma coisa do tipo, o governo deixa ela livre e solta, privatiza uma opção de parte da empresa e agora ela vai bombar. Não, porque ela tem uma série de dificuldades e olhando em termos de custo de oportunidade é mais fácil aplicar em outras empresas que, Lame 4, que vai ter um rendimento de uma atividade doméstica talvez muito mais forte do que a Petro em si. Então, eu acho que o perfil de uma empresa ligada ao governo vai mudar. E eu acho que essa cabeça a gente tem que ter com o Petro. Então, essa coisa de Petro, é Vale, isso, na minha opinião, tem que sair aos poucos dessa coisa do queridismo. Tem que ter, né? Tem que ter na carteira. Sabe, tem que ter. Isso acabou. Porque a Petrobras perdeu um valor de mercado absurdo, a Vale perdeu um valor de mercado absurdo, são empresas que têm atividades completamente diferentes no seu propósito, mas antigamente elas eram fortalecidas pelo mercado internacional, o boom das commodities, quer dizer, aquela coisa, aquela memória boa, Petro e Vale, isso acabou. Você tem outras empresas que vão se transformar assim, pode ser uma Cielo da vida, outras que vão se tornar uma nova Petro e Vale daqui a 5, 6, 7 anos. Então não é mais aquele empresa de foco. Tecnicamente falando, eu vou seguir da mesma maneira que eu sigo com a Ambev e outros papéis. O papel deixou um fundo lá embaixo por volta dos 8 e pouco, foi lá em cima, tentou brigar 13, 14, voltou. Se deixar um fundo mais alto que o anterior, a gente vai continuar buscando compra, especulando como qualquer outro papel. Mas ele deixa de ser aquele escudo de longo prazo. Para mim, ele passa a ser um papel comum sob a ótica do investimento, da especulação. E aí outros vão assumir o lugar, seja o que tem maior peso no índice ou não. Pode ser que é o seguinte, o petróleo volte a bombar, um cenário hipotético, o petróleo vai para $100 o barril. O Petrobras dispara e vira uma outra queridinha, mas é petróleo, era um movimento dela, não tem movimento de governo, nem nada. Então, assim, é uma coisa que ela vai ficar ligada ao mercado internacional, não muito a essa coisa de Brasil, governo, por aí vai. Legal. Bom, antes de acabar, só o Cuca, não sei se é o treinador meu querido Palmeiras, que não deu sorte ontem, mas falou que assistiu ontem o Domingo Rafi, e você falou que Suzano você está comprado. Mantém isso. Suzano? Mantém. Suzano, recomendei compra, mantém. Fibra também, mas não deu entrada hoje. Mas Suzano mantém a compra, pode ficar lá. E o Cuca também perguntou se eu e o Rafi, a gente não tem nenhuma indicação para carregar. Aqui no programa, o Rafi acabou de reiterar Suzano, falou de Sabesp, falou de BMF Bovespa, o Gaudi falou de Klabin. Sim. Das minhas indicações, é só ver lá na carteira do Infomoney, que está lá na home do site, você entra lá no cantinho direito, já vai ter o link da carteira Infomoney, vai ser atualizada, mas as compras de longo prazo que a gente mantém desde o começo do ano continuam com Cielo, com Ultrapar, com BMF Bovespa, Sabesp, Ambev, tem uma Taesa também, tem uma Ambev, Raio Drogasil, Klabin. Tem os amores de verão ali que devem sair da carteira nessa virada, que era o Banco do Brasil e a Gerdau, deram um ótimo resultado, mas esse mês já recuou. Mas a atualização vai sair nessa semana, a gente só não definiu a data ainda, mas assim que virar o mês de junho, a gente faz a atualização. Rafi,
Gaudi, muito obrigado pela participação dos dois. Prazer. Eu que agradeço. Espero que vocês tenham gostado. Tenham uma boa semana de pregões e até segunda-feira que vem com mais um Comprar ou Vender. Até lá! Um abraço.